Fala, seus ricos, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui tem uma temática um pouco diferente do que de costume, porque aqui eu irei falar um pouco dos motivos que ainda mantém a taxa de juros no atual patamar acima dos 10% e como que você pode aproveitar algumas das maiores oportunidades que surgem nesse momento. Mas antes, para você que já acompanha o canal há mais tempo e gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para você sempre ser notificado quando sair um vídeo novo. Mas se você está me vendo aqui pela primeira vez, espero até alguma coisa nesse vídeo te ajudar e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? Bom, para quem começou a investir em 2018 até 2021, pegou um período muito bom da economia com juros muito baixos e esse foi um grande ciclo de subida da Bolsa de Valores. Mas as medidas que foram tomadas para conter o Covid acabaram gerando uma inflação maior do que o normal e por isso a taxa de juros teve que subir, chegando a quase 14% em 2022, recuando agora em 2023 e 2024, mas ainda não caiu abaixo dos 10%. E essa ainda é uma taxa de juros muito alta. E para quem se tornou um investidor nesse período de juros altos, provavelmente começou a investir pela renda fixa. E com a taxa Selic no patamar atual, qualquer dinheiro rende muito bem em investimentos simples, o que faz com que os investidores com menos experiência torçam para que a taxa de juros, a taxa Selic, continue nesse patamar mais elevado. Porém, os motivos que fazem a taxa Selic permanecer acima dos 10% não são bons. Basicamente, o país se tornou mais arriscado tanto para investimento estrangeiro quanto para investimento nacional. Por exemplo, nosso atual governo não consegue cumprir as metas fiscais que ele mesmo criou. Outro ponto é que o diálogo do governo com o mercado não é dos melhores, ainda mais com o presidente dizendo que vai desagradar o mercado. Isso não é algo inteligente de se falar quando você quer a cooperação de alguém. Por exemplo, se eu quisesse a cooperação do mercado, eu iria dizer que faria o necessário para assegurar o bom funcionamento do mercado e não dizer que iria desagradá-lo, né? Não faz sentido. Ah, Marco, mas quem que é o mercado? O mercado somos nós. E a forma de nós nos comunicarmos com o governo é através de movimentações financeiras. Se o nosso presidente diz, por exemplo, que vai colocar um novo imposto na Bolsa de Valores, a tendência é que nós, investidores, tiramos o nosso dinheiro do país e, consequentemente, investir menos na Bolsa Nacional. Por isso que é natural, depois de uma fala dessa, a Bolsa cair. Esse é apenas um exemplo. E toda essa conjuntura de incertezas com relação ao fiscal do país e as contas públicas fizeram com que os juros futuros disparassem. Os juros futuros é quanto é esperado de juros no futuro. É algo bem intuitivo. E se o governo não consegue controlar as suas contas, pelo contrário, quer gastar cada vez mais, quer colocar cada vez mais imposto, imposto gera desemprego, contas públicas mal administradas geram incertezas. Tudo isso gera uma expectativa de subida na inflação no futuro. E o que é utilizado para conter a inflação é justamente a taxa Selic. Então é esperado que, se a inflação for maior no futuro, naturalmente os juros também serão maiores no futuro. E é um efeito dominó, juros futuros sobem, com isso taxas de empréstimos, financiamentos de longo prazo, de imóveis, de veículos, concessão de crédito de outras formas aumentam também, além de taxa de juros de investimentos. Com juros futuros subindo, você tem uma elevação, primeiramente nas taxas de juros de títulos do Tesouro Direto e logo depois você tem um aumento nas taxas de juros de títulos privados, aqueles CDBs, aquelas LCIs, LCAs e outros investimentos de renda fixa. Por um lado, isso significa oportunidade, por outro, significa maior risco, mas no geral eu diria que é mais oportunidade do que risco para quem tem dinheiro para investir. Isso porque o Brasil é aquele país que sempre vai ficar na média. Imagine, por exemplo, um Brasil hipotético, onde em algum momento ele vai bem e começa a melhorar sua economia, reduzir sua dívida, reduzir o tamanho da máquina pública, mas como geralmente isso retira regalias de muita gente, os governantes que fizeram isso acabam saindo do poder em uma futura eleição e entra outras pessoas com interesses talvez contrários, que começam a aumentar o tamanho da máquina pública. Com isso o governo gasta mais. Sendo assim, ele precisa arrecadar mais, o que significa colocar mais impostos. E aí a economia começa a piorar e o país vai de mal a pior de novo, a tal ponto que a população acaba elegendo novamente pessoas com ideais contrários a esses indivíduos, que acabam melhorando o país e assim por diante. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, esse foi apenas um Brasil hipotético que eu coloquei aqui. O ponto aqui é que eu não acredito que o Brasil, um país de proporções continentais, vai quebrar. Se isso acontecesse, o mundo inteiro passaria fome porque o Brasil exporta comida para o mundo inteiro. Ele é conhecido como o celeiro do mundo. E são nesses momentos de insegurança e incertezas que nós temos as melhores oportunidades, bolsa de valores barata, investimentos de renda fixa
fixa com taxas extremamente atrativas de rentabilidade, o próprio Tesouro Direto, que nem risco de crédito tem, com taxas muito altas também. Se você tivesse noção da mina de ouro que você tem nas mãos, você certamente iria fazer excelentes investimentos nesse momento. Agora, talvez você tenha ficado curioso para saber quais são essas boas oportunidades do mercado, quando elas de fato aparecem e como que você pode identificá-las e investir. E não apenas isso, aprender a estruturar uma carteira de investimentos global, investindo tanto no Brasil em renda fixa, fundos imobiliários, ações, quanto no exterior, protegendo assim parte do seu patrimônio do risco Brasil em uma moeda forte. Se você quer saber como fazer isso, eu te convido a fazer parte do meu treinamento completo de educação financeira, Matéria-Prima do Investidor, que nesse momento está na terceira turma e no primeiro link aqui embaixo na descrição você já pode se matricular. Após a aquisição do treinamento, eu pessoalmente irei entrar em contato com você para esclarecer algumas dúvidas e você terá meu total suporte durante o período de 7 semanas, fora todo o material do curso que está descrito no link abaixo. E agora, para exemplificar as boas taxas de rentabilidade que nós temos nesse momento, eu vou abrir aqui o meu celular no site do Tesouro Direto, é o site oficial do Tesouro Direto. Vou mostrar para você algumas taxas de rentabilidade e por que esse seria um excelente momento de oportunidade, não só em renda fixa, mas também em bolsa de valores. Como você consegue ver aí, a gente já está aqui no site do Tesouro Direto e aqui você consegue ver, né, e isso daqui não dá muitas informações para quem está vendo pela primeira vez, mas daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico. Tesouro pré-fixado 2031 pagando acima de 12%, pré-fixado 2027 pagando 11,53%, quase 12%, né, 11,5%, e temos aqui o pré-fixado com juros semestrais pagando quase 12%. Temos aqui o Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,3% em média, né? E aí, descendo aqui embaixo, nós temos aqui o histórico de preços e taxas. E pegando aqui o Tesouro IPCA mais 2035 como exemplo, lembrando que todos os títulos vão ter um gráfico mais ou menos parecido, né? E aqui nós temos a taxa desse título no último ano subindo, como você consegue ver aí, muito, né? Saindo aí de um IPCA mais 5,2 para IPCA mais 6,3, né? Chegou inclusive a quase 6,6, que é uma taxa muito alta. Pegando em todos os anos, nós temos aqui um histórico bem mais distante, né? Então olha só que interessante, eu aproximei aqui para você ver um pouco melhor. Pegando aqui em 2010, nós tínhamos aqui um período de incerteza e 2015, 2014 foi um período de crise muito forte aqui no Brasil e nesse período de crise muito forte nós tivemos aqui taxas acima de 6% também, né? E não passaram tanto disso. Somente aqui em 2015 que superou 7%, chegando a quase 8%, né? De taxa fixa, IPCA mais quase 8%. E sempre que você tem um movimento desse, você tem uma grande oportunidade de marcação a mercado, que é quando você compra o título em uma taxa mais alta e vende em uma taxa mais baixa. Na verdade, a marcação a mercado não é exatamente isso. Ela é a variação no preço do título referente a essa taxa. Mas, como normalmente quem faz marcação a mercado deseja obter lucro, você obtém lucro com marcação a mercado nos títulos do Tesouro Direto se você comprar o título em uma taxa mais alta e vender futuramente em uma taxa mais baixa. Como que você poderia ter lucro nesse processo? Aí basta eu exemplificar aqui, pegar o prazo de um ano aqui nesse título. Como você consegue ver, a taxa subiu, consequentemente o preço caiu. Por que que o preço caiu? Porque simplesmente existe uma inversão aqui, né? Sempre que a taxa sobe, o preço cai. Sempre que a taxa cai, o preço sobe. Isso foi explicado em várias ocasiões aqui no canal. Vou deixar alguns cards aqui sobre marcação a mercado, mas isso é uma grande oportunidade. Eu já fiz simulações de rentabilidade com isso, onde você teria uma rentabilidade astronômica de 20, 30, 40% no ano, dependendo de para onde fossem as taxas de juros. E como eu disse, eu acredito que o Brasil é um país que melhora e piora de tempos em tempos. Ele não piora tanto a ponto de virar uma Venezuela, mas não melhora tanto a ponto de se tornar uma Suíça. Ele fica sempre ali na média. E nesse momento, nós estamos com nota 4, digamos assim. Em vez de nota 6, que seria a média, nós estamos com uma nota 4 e ele pode muito bem melhorar para uma nota 8, para depois voltar para a média. Sendo assim, você tem grandes oportunidades nesse momento de mais incertezas. E basicamente é isso. Eu falei que esse seria um vídeo em um formato um pouco diferente, um pouco mais explicativo, né, do porquê nós estamos com uma taxa Selic que não cai, simplesmente estacionou ali acima dos 10%.
10%, e foi isso que eu mostrei aqui, além de mostrar algumas das oportunidades que nós temos nesse momento. Outra informação interessante é por que a Bolsa de Valores seria interessante nesse momento. E isso daqui é algo um tanto óbvio, mas você tem taxas de juros muito altas, com isso você tem uma grande atratividade de investidores para investimentos de renda fixa. Eu mesmo tenho direcionado boa parte dos meus recursos para renda fixa, coisa que não aconteceria se a renda fixa estivesse pagando muito pouco. Se, por exemplo, nós tivéssemos juros de 4%, eu investiria praticamente só em bolsa, não colocaria nada na renda fixa. E esse é um dos motivos para a Bolsa de Valores estar tão barata nesse momento. A renda fixa tem um prêmio muito mais interessante referente ao seu risco. Se você achou que esse vídeo foi útil de alguma forma, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações. Com isso eu me despeço e nos vemos no próximo vídeo.